Fala galera, questão número 81, questão de competência de área 6, habilidade número 26, uma questão de urbanização. Perfeito? Vamos lá. O processo de metropolização no Brasil foi intenso até o final dos anos 80. Então ele está falando da metropolização no Brasil até o final dos anos 80. A partir desse momento, as metrópoles pararam de crescer significativamente e teve início a desmetropolização, tá bom? Então, o processo de desmetropolização não significa o enfraquecimento ou diminuição da influência das metrópoles sobre as áreas no seu entorno. Ele significa que, a partir dos anos 90, então vamos lá, ele está falando aqui, ó, que os anos 90, quando começa esse processo de desmetropolização, teve um novo processo, caracterizado pelo crescimento e desenvolvimento das cidades de porte médio. Lembrar que desmetropolização é isso. As cidades de porte médio, elas começam a ter um ritmo de crescimento maior do que as cidades maiores. As regiões metropolitanas atingiram um certo grau de instabilidade no tocante ao crescimento populacional. O processo de desmetropolização no Brasil foi impulsionado pela... Observe que a metropolização, certo? Ela teve como forte estímulo a atividade industrial, tá bom? Principalmente aonde? Na região sudeste. É onde eu tenho, por exemplo, as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas tivemos aquele momento de crises na década de 70, a década de 80 ela é chamada de década perdida, e aí nós temos a ação das superintendências de desenvolvimento, as SUDs. Então, Sudam, Sudene, Sudeste, Sudesul, projetos que geraram o fenômeno da desconcentração industrial, certo? A desconcentração industrial, ela espalhou para outras áreas do Brasil capital de investimento, tá certo? O que também gerou um fenômeno chamado migração de retorno, tá bom? Então, essa desconcentração industrial redirecionou as pessoas para essas regiões e, naturalmente, começa o processo que conhecemos como involução urbana ou desmetropolização. Bacana? Então, ele diz, o processo de desmetropolização foi impulsionado pelas atividades, desconcentração das atividades industriais? Sim. Pela fuga de cérebro? Não, porque a fuga de cérebro é a saída de mão de obra qualificada, ok, para outros centros. No caso aqui ele falou do Japão, mas isso não gera desmetropolização porque a emigração vai impedir o crescimento de cidades em relação à população. Mineração em expansão na Serra do Carajás, mas lá você não tem a formação de novas metrópoles ou novas grandes cidades, tá bom? Letra D, extração da borracha natural no sul amazônico, não, até porque isso é um processo que antecede esse momento de metropolização no Brasil, instalação de usinas eólicas no litoral nordestino. Interessante, só que a instalação das usinas, que sim, é uma infraestrutura de energia, ela foi depois do processo de desmetropolização iniciada. Então você marca a letra A. Valeu!